Bom dia, Tião. Bom dia para você que acompanha Cerro Corá FM 91.5, também acompanha o portal e a TV Web Ponta Porã Informa. Vamos lá com as informações esportivas desta quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. É dia de decisão no futebol brasileiro. A última rodada do Campeonato Brasileiro promete emoções para todos os gostos. Sem campeão definido, com os rebaixados praticamente certos, uma vaga direta na fase de grupo da Libertadores e até um lugar na Copa Sul-Americana em jogo, né? Na noite de hoje. O Brasileirão 2020 termina nesta quinta-feira. Todas as partidas da 38ª e última rodada estão marcadas para as 20h30, horário de Mato Grosso do Sul, horário de Ponta Porã, né? E no horário do Paraguai às 21h30. Nós teremos então Fluminense e Fortaleza, Vasco e Goiás, São Paulo e Flamengo, Red Bull Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Corinthians, Bahia e Santos, Atlético Paranaense e Sport, Ceará e Botafogo, Atlético Goianense e Coritiba, né? O rubro-negro, o Flamengo ou o Internacional, um deles vai ser o campeão brasileiro de 2020. O rubro-negro depende apenas das suas próprias forças, líder com 71 pontos, 2 a mais que o Internacional. O time carioca fica com o título em caso de vitória sobre o São Paulo no Morumbi. Será o 7º título do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Muitos estão falando aí em octocampeão, não, né? Porque o título de 87 é do Sport, né? Do outro lado, o Internacional, além de obrigatoriamente ter de vencer o Corinthians do Beira-Rio, tem de contar também com o empate ou derrota do Flamengo para o São Paulo. Aí sim será o campeão. Sendo assim, caso o Inter não vença o Corinthians, não importa, né, o resultado do Morumbi. O Flamengo será o campeão brasileiro, mesmo se empatar ou perder do tricolor. O Inter não interessa outra coisa a não ser a vitória diante do Corinthians. Os 8 times brasileiros que vão disputar a Libertadores de 2021 já estão definidos. Flamengo, Internacional, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e Santos. O que resta saber é quem fica com a última vaga direta para a fase de grupos da competição sul-americana, né? Então vamos ver o que é preciso aí. Essa vaga no momento está sendo disputada por São Paulo, que é o 4º colocado, com 63 pontos, e Fluminense, que é o 5º, com 61. O time paulista depende só dele, né? Basta vencer o Flamengo no Morumbi. Em caso de empate ou derrota, o São Paulo precisa que o Fluminense não vença o Fortaleza em jogo no Maracanã. Portanto, o time carioca, para ficar com essa vaga, precisa bater o seu adversário, o Fortaleza, e combinar, né? Isso aí, essa vitória, combinar com o tropeço do São Paulo contra o Flamengo. Existe, porém, a possibilidade de abrir mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores via Brasileirão. Como o Palmeiras, campeão da edição 2020, já tem um lugar garantido na fase de grupos de 2021. Se for também campeão da Copa do Brasil, o Verdão abre mais uma vaga e o G4 vira G5. Isso não ocorre em caso de título do Grêmio na Copa do Brasil, porque aí o time gaúcho, que pelo Brasileirão está indo para a chamada pré-Libertadores, ficaria com essa vaga na fase de grupos, né? Flamengo, Internacional e Atlético Mineiro já estão garantidos da fase de grupos. E o Santos está certo na pré-Libertadores para enfrentar o Deportivo Lara da Venezuela. Os 4 rebaixados estão praticamente definidos. Botafogo, Coritiba e Goiás já estão na Série B da próxima temporada, enquanto que o Vasco vai precisar de um milagre para se salvar. O time comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo tem 38 pontos e ainda poderia alcançar o Fortaleza, que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 41 pontos. Se vencer o Goiás em São Januário, o Vasco empataria em número de pontos e de vitórias com um adversário que precisaria perder do Fluminense no Maracanã. O grande problema para o time do Vasco da Gama é o saldo de gols, que é o próximo critério de desempate. O Vasco precisaria de tirar 12 gols de saldo do Fortaleza para se salvar do rebaixamento, o que é praticamente impossível, né? Teria que vencer por 6-0, né? E torcer por um 6-0 do Fluminense diante do Fortaleza. Muito complicado. Atlético Paranaense, Corinthians, Red Bull Bragantino, Ceará e Atlético Goianense já estão garantidos na edição 2021 da Copa Sul-Americana. O Sport, com 42 pontos e na última colocação na zona de classificação, ainda pode ser ultrapassado por Bahia e Fortaleza, que tem 41. Ou seja, o time pernambucano, para assegurar a vaga
sem precisar de tropeços de Bahia e Fortaleza, precisa vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Já os outros dois, além de vencerem seus jogos, o Bahia contra o Santos e o Fortaleza contra o Fluminense, precisam de tropeços dos outros dois times com o qual disputam essa vaga, né? Então tem de tudo. Emoções para todos os gostos nessa rodada final aí do Campeonato Brasileiro da Série A de 2020, que termina em 2021, né? Nesse dia 25 de fevereiro de 2021. Situação que aconteceu por causa da pandemia, né? Por causa da Covid. Então, repetindo para vocês os jogos desta 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, todos no mesmo horário, 20h30 horário do Mato Grosso do Sul, 21h30 horário do Paraguai, horário de Brasília. Vamos ter Fluminense e Fortaleza no Maracanã, Vasco e Goiás no São Januário, no Morumbi tem São Paulo e Flamengo, que pode ser o jogo do título, no Beira-Rio, Gigante da Beira-Rio em Porto Alegre tem Internacional e Corinthians, Inter de olho no jogo, precisando vencer o Corinthians, e de olho no jogo entre São Paulo e Flamengo. Na Bichedid em Bragança Paulista, o Bragantino, o Red Bull Bragantino joga contra o Grêmio. O Atlético Mineiro do Mineirão recebe o Palmeiras. Na Itaipava, Arena Fonte Nova, o Bahia joga contra o Santos. O Atlético Paranaense na Arena da Baixada enfrenta o Sport. No Castelão em Fortaleza, o Ceará joga contra o Botafogo. E no Antônio Ascioli em Goiânia, o Atlético Goianense enfrenta o Coritiba, né? Para definir aí o campeão brasileiro da temporada e o último rebaixado, além da última vaga aí para Libertadores, fase de grupos, e a última vaga na Copa Sul-Americana, né? Os dois torneios continentais aí sul-americanos. E a situação de alguns clubes ali hoje está pegando, né? Em relação a problemas burocráticos. Um time do Campeonato Brasileiro que pro esporte, por exemplo, né, vai ser meio complicado. A temporada de 2021 vai ser tão difícil quanto a de 2020. Por uma dívida com o Sporting de Portugal, a FIFA puniu o Sporting, que não vai poder inscrever os jogadores até que o débito seja quitado. O Leão não pagou o prometido em contrato pela contratação do atacante André, ex-Santos, Grêmio e Corinthians, né? E tá punido, não pode registrar jogadores, né? O time do Esporte Clube do Recife. Em maio do ano passado, a FIFA havia ordenado o pagamento de 6 milhões de reais referente ao atleta André. O Sport tenta chegar a um acordo com o clube português e pensa em usar parte da premiação do Campeonato Brasileiro para quitar esse montante. Vale lembrar que o Sport é reincidente. O Leão chegou a ser impedido de registrar atletas por conta de um caso envolvendo o Oleiros de Portugal, além do jogador Diego Felipe Nascimento. O débito acabou sendo quitado. Caso o Sport não cumpra o que foi imposto pela FIFA, o clube poderá perder pontos no Campeonato Brasileiro, caso semelhante ao que aconteceu com o Cruzeiro na Série B de 2020, situação que gera preocupação em cima do técnico Jair Ventura, que tomou um banho de água fria, né, por conseguir confirmar a permanência do time na elite, né, e de repente passar por essa punição aí. Libertadores de América, o Guarani do Paraguai praticamente confirmou sua classificação para a segunda fase da Copa Libertadores. O time paraguaio estreou no torneio com goleada por 4-1 para cima do modesto Royal Paris da Bolívia, fora de casa. Para avançar e enfrentar o Atlético Nacional na segunda fase, o Guarani pode até mesmo perder por 3-0 no duelo de volta, marcado para o dia 3 de março, próxima quarta-feira, às 20h30, no Paraguai. O Royal precisa de um milagre para seguir aí, né, na competição. Ainda ontem, a Universidade de César Vallejo segurou um empate sem gols diante do Caracas, no Peru. No jogo da volta, o time peruano joga por um empate com gols para... se fizer gols, né? Segue em frente num possível empate. Só a vitória interessa aos venezuelanos. O vencedor pega o Júnior Barranquilla da Colômbia. Os times brasileiros entraram em campo pela competição apenas na segunda fase. O Santos pega o Deportivo Lara, já o Ayacucho aguarda a definição do Campeonato Brasileiro para conhecer o seu adversário. Hoje seria o Grêmio, né? Então essas as informações, Tião Prado. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui na Cerro Corá FM 91.5, também no portal e TV Web Ponta Porã Informa.